Hoje eu vou conversar com vocês sobre um suspense eletrizante, viciante e com um plot twist de arrepiar. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Eloá e hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro A Garota do Lago, do autor Charlie Donnelly. Já convido você que ainda não é inscrito no meu canal a se inscrever, compartilhar e comentar aqui para mim se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam e se vocês têm alguma outra dica de livro de suspense investigativo como este livro aqui. Gente, faz muito tempo que eu não leio um suspense investigativo tão empolgante, tão eletrizante, tão envolvente quanto esse aqui. No começo, sabe quando você não dá nada pro livro? E aí eu comecei a ler, eu sempre batia o olho nesse livro nas livrarias e tal, e me chamava um pouquinho a atenção, mas eu não dava muita coisa por ele. E eu comecei a ler, e desde a primeira página, desde o início, é extremamente viciante, você não quer largar a leitura de jeito nenhum. Conforme você vai lendo as passagens da trama aqui, as passagens do livro, você vai se envolvendo cada vez mais pela escrita do autor, pela riqueza de detalhes, pelo modo como ele insere você no ambiente em que a história se passa. E quando você se dá conta, você já terminou a leitura. Apesar de que o autor aborda aqui vários temas com gatilhos, então você que é um pouco mais sensível, que não tem muito estômago para histórias pesadas e com crime e assassinato, eu não sei se a leitura será muito recomendável, mas para você que gosta desse tipo de tema investigativo, onde você quer saber o que aconteceu com a vítima, o que levou o assassino a cometer esse crime, quem é o assassino, então esse livro aqui cairá como uma luva. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a construção da história. De maneira genial, o autor colocou aqui duas linhas de tempo não muito distantes. Eu achei incrível como ele trabalhou isso aqui, porque o que acontece é o seguinte: temos a jovem Becca, estudante universitária de direito com uma família rica, o pai dela é um advogado super renomado e está tentando aí uma promoção como juiz, e nós veremos então aqui essa linha de tempo passada antes da morte dessa jovem, dessa estudante. Vai começar assim, por exemplo, 14 meses antes da morte de Becca. E aí o autor vai introduzindo aos poucos a história dessa jovem, a vida dela anteriormente à sua morte. Nós veremos então que essa jovem era uma jovem estudante, como estava a vida dela na universidade, quem eram seus amigos, os lugares que ela frequentava e por aí vai. E a outra linha de tempo que nós veremos será de uma jornalista que vai ser atraída pela notícia desse assassinato a escrever um artigo, uma matéria para a revista de onde ela trabalha, e ela vai acabar se envolvendo tanto profissionalmente quanto emocionalmente por essa história. Ela não vai arredar o pé até ela concluir o que aconteceu com essa jovem. Temos aí então a nossa outra linha de tempo, que é dessa jornalista literalmente refazendo os passos dessa jovem para ver onde ela esteve dias antes, momentos antes de sua morte, para ela entender realmente o que aconteceu, qual foi o motivo. Até porque, coisa muito intrigante aqui na narrativa, é que vários fatos envolvendo a morte dessa moça estão sendo acobertados da própria polícia local. Quem pegou o caso dela foram os federais e a mando do pai dessa garota. E aí o leitor vai começar a fazer vários questionamentos. Poxa, porque o próprio pai dela está tentando acobertar tais fatos sobre sua morte.
e o que atrai muito também a atenção tanto de moradores da região quanto dessa jornalista e de turistas é porque esse assassinato ocorre em uma cidadezinha muito tranquila, muito pacata, a cidade de Summit Lake. Nunca aconteceu um crime desse porte nessa cidade, então haverá muitas teorias e fofocas por parte dos moradores. E a cada teoria, a cada pecinha de quebra-cabeça, o leitor vai formando suas próprias teorias e vai ficando cada vez mais instigado a querer saber o que aconteceu com essa garota. A cada capítulo, os capítulos serão intercalados entre meses antes da morte da Becca e depois de sua morte, quando a jornalista estará refazendo seus passos, fazendo perguntas pela cidade para ir juntando o material que ela precisa para escrever o seu artigo e muito mais que isso. Ela quer ajudar a polícia local a resolver esse caso, porque o próprio delegado quer resolver esse caso, tirar das mãos dos federais e realmente saber a verdade, o que aconteceu e o que levou o assassino a cometer esse crime tão brutal. Gente, em algumas partes aqui precisa ter um pouquinho de estômago para ler, porque como eu disse, é tamanha brutalidade e é muito descritivo aqui o que o autor coloca. Você vê detalhes de como estava o corpo, você vê vários outros detalhes de outros acontecimentos. Não tem só um plot twist no final desse livro. Existem várias revelações durante a leitura. Por isso que você não é maçante, não é uma leitura maçante. Você, a cada capítulo, a cada virada de página, cada vez mais emocionante, conforme essa jornalista vai se aprofundando mais na história e ela acaba se metendo em várias enrascadas. Então também é emocionante ver se vai dar ruim ou não para essa jornalista, se ela está ou não seguindo a pista certa. Às vezes, como nós leitores estamos de fora, estamos vendo a narrativa do que aconteceu antes e a jornalista ainda não chegou nessa parte, nós iremos realmente criar muitas teorias na nossa cabeça. Nós iremos julgar pessoas que estarão ajudando a jornalista na investigação e nós iremos pensar, será que realmente essa pessoa está ajudando? Ou não é bem assim, não é muito uma ajuda? Criaremos vários suspeitos na nossa cabeça. O autor foi bem espertinho em literalmente me tapear aqui nessa história, porque ele foi plantando algumas pistas falsas em que várias pessoas se enquadravam nessas descrições que ele deixou pelo caminho. Mas digo para vocês também que apesar de todo esse tema um pouco mais pesado e dessa investigação policial envolvendo o caso, nós temos passagens com um pouco mais de frescor. E isso foi maravilhoso o autor ter trazido, porque quando a história também só fica naquela coisa muito pesada, muito tenebrosa, com aqueles pensamentos muito negativos, isso também vai cansando um pouco o leitor. A leitura por si só começa a ficar um pouco mais maçante. E aqui o autor jogou um pouco de frescor quando essa jornalista entra na história e faz realmente verdadeiras amizades e realmente pessoas começam a ajudá-la com a investigação do caso. E ela começa a andar por essa cidade, que como eu disse, ela é uma cidadezinha mais de interior, pacata, com casinhas de veraneio. É aquele típico cenário que nada de errado poderia acontecer, mas acontece. E as descrições desses lugares, do café que essa jornalista frequenta, os aromas, os sabores e o aconchego que o autor traz de determinados lugares como esse, faz com que o leitor
fique abraçado pela narrativa e acolha até muito mais esses personagens. E creio que essa foi justamente a função que o autor quis dar para esses trechos da narrativa, para que o leitor realmente se envolvesse na história. Não sei se vocês já assistiram, fazendo um pouco de comparativo aqui com essa história, aquele filme Cálculo Mortal com a Sandra Bullock. É um filme do início dos anos 2000. Me diga aí nos comentários se você já viu esse filme e leu o livro, se vocês acham a mesma coisa. Mas eu achei esse livro com um pouquinho da vibe desse filme, onde a Sandra Bullock, ela é uma detetive investigativa e ela começa, junto com o seu companheiro policial, a traçar os passos da jovem que é brutalmente assassinada também. Ela começa a traçar uma linha de tempo, começa a pegar várias pistas, vários vestígios para tentar montar as peças de seu quebra-cabeça e um pouquinho do local onde é ambientada a história. Tem um pouquinho dessa vibe aqui do livro, o que eu fiquei de queixo caído quando eu soube que esse livro aqui é o livro de estreia do autor. Foi o primeiro livro dele publicado. Então eu fico imaginando que se esse livro me envolveu de tal maneira, foi tão empolgante, que eu só não li mais rápido por falta de tempo mesmo, porque, gente, é livro para você ler em 1 ou 2 dias. E ele conseguiu sim preencher todas as lacunas e não deixar pergunta nenhuma no ar. Ele amarrou todas as passagens do livro de modo que não ficasse nada em branco, nada sem resolver. Se ele conseguiu construir uma narrativa desse porte no primeiro livro dele, imagina os próximos livros desse autor, porque sim, já tem alguns outros livros dele publicados aqui no Brasil pela Faro Editorial e eu já estou ansiosa para ler os próximos livros desse autor. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da resenha desse livro. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e comenta aqui para mim se vocês gostaram dessa dica. Até o próximo vídeo. Tchau!